Olá, meus queridos e queridas alunos e alunas do 8º ano. Vamos para a nossa 4ª aula. Vamos hoje falar sobre os impactos da Revolução Industrial. Nós vamos ver 3 pontos cruciais: os impactos ambientais, a organização da classe operária e as transformações econômicas e sociais. Porque a Revolução Industrial não trouxe só progresso, trouxe também problemas. No período da Revolução Industrial, lá no finalzinho do século XVIII, não se tinha essa conscientização do meio ambiente. Ao contrário, acreditava-se que os recursos naturais eram infindáveis. Afinal, Deus construiu tudo para que o homem pudesse usar, usufruir, e seria eternamente. Então não havia preocupação. O consumo de matéria-prima era desenfreado. O uso de combustíveis fósseis, à vontade. Não se tinha consciência que tudo isso poderia interferir nas causas climáticas que vivemos nos períodos atuais. A natureza era vista apenas como fonte de exploração. Não existia preocupação ambiental. Era produzir, produzir, produzir e produzir cada vez mais. E, lógico, com o avanço da industrialização, as consequências não demoraram a surgir. A poluição do ar, a poluição dos rios, desmatamentos, crescimento urbano desordenado. As cidades industriais ficaram escuras, sujas, insalubres. E tem um caso que se tornou o símbolo dessa transformação, dessa poluição, da mariposa Biston petularia. E geralmente essa mariposa eram brancas. Elas se camuflavam nos troncos das árvores. Esses troncos eram claros, devido à presença de líquens. Líquen é um organismo formado por interação de algumas algas e fungos, que são sensíveis à poluição. E com a poluição do ar, esses líquens foram desaparecendo. Então, os troncos dessas árvores, que eram claros, começaram a escurecer. E, com isso, as mariposas também escureceram. Esse caso traz o simbolismo da transformação ambiental naquele momento. A poluição alterou o processo natural da sobrevivência. Outro caso de poluição extrema é o rio Tamasa, ao sul da Inglaterra. Esse rio, que atualmente, graças a muito trabalho, iniciado em 1860 e em 1910, com estrutura para esgotos, com dragagem. E em 1960, uma empresa estatal recuperou esse rio, que ao longo do século XVIII e início do século XIX, recebia toneladas de esgoto domésticos em resíduo industrial. O rio foi considerado morto. E, infelizmente, apesar de toda a recuperação do rio, ainda nos dias atuais, são retiradas toneladas e toneladas de lixo desse rio. Eu vou sugerir, junto com o professor de vocês de ciências, fazer uma pesquisa sobre esse movimento de recuperação ambiental, a importância de estarmos atentos para cuidar do meio onde vivemos, para cuidarmos do nosso meio ambiente. Faça essa pesquisa, vocês vão gostar. Enquanto as indústrias cresciam, os operários sofriam. Jornada de até 16 horas, salários baixos, trabalho infantil e ambientes perigosos. Assim era a vida do proletário, do operário. Lembrando, não existiam leis trabalhistas. Com essa vida precária, ainda no século XVIII, antigos tecelões que se tornaram operários organizaram uma associação trabalhista para lutarem por melhores condições e salários. E uma das primeiras formas de organização e resistência foi a chamada ação quebra-quebra das máquinas. O que consistia isso? A partir da década de 1810 surgiram os ludistas, pois eles acreditavam que o grande problema da vida deles eram as máquinas. As máquinas estavam roubando o trabalho deles e, com isso, diminuindo a importância operária dentro das fábricas. E com esse pensamento, invadiam as fábricas, geralmente à noite, e quebravam todas as máquinas, para que parassem a produção. Alguns historiadores veem os ludistas como ingênuos
e viam que as máquinas que eram as causadoras dos problemas, e não os proprietários, os burgueses. Já outros historiadores veem esse movimento como corajoso, como forma de resistência e radicalismo. E assim eles iam buscando, tentando melhorias de salário e condições de trabalho. E esse movimento começou a crescer, essa organização, a partir das fábricas têxteis. E claro que esse movimento teve uma repressão muito forte. Muitos eram presos e perdiam definitivamente o emprego. E a luta continua. E com o tempo, os trabalhadores foram percebendo que era preciso uma organização mais forte. E começaram a surgir os sindicatos, que eram chamados de trade unions. E o objetivo, lógico, era lutar por direitos. Redução de jornada, melhores salários, fim da exploração do trabalho infantil. E em 1871, os sindicatos foram legalizados na Inglaterra. E essa legalização não foi um presente. Foi luta constante desde o período do ludismo. Em 1799, foi proibido qualquer tipo de associação trabalhista, mas eles continuaram na resistência. Muitos continuaram clandestinamente, até que em 1871 conseguiram ser legalizados. O cartismo, outro movimento importantíssimo. Os trabalhadores queriam participar da política. Eles exigiam o direito de voto. Mesmo recebendo repressões, eles ajudaram a ampliar os direitos do futuro. O cartismo nasceu em Londres em 1838. Um grupo de associação de trabalhadores se uniram e fizeram um documento, uma carta, daí o nome cartismo, e enviaram ao parlamento com uma série de reivindicações. Entre algumas reivindicações, o voto secreto, o sufragismo universal masculino. Atenção, a mulher ainda não fazia parte das reivindicações sociais nesse período. O sufragismo universal masculino, ou seja, todos os homens com direito a voto, como também o direito dos operários a se candidatar a uma cadeira no parlamento. Essa carta, esse documento, gerou mais de 1 milhão de assinaturas. E na expectativa da aprovação do parlamento, se uniram. Não deu outra. Lógico que o parlamento não aceitou as reivindicações. E isso gerou uma série de greves e manifestações com repressões policiais e prisões. Mas isso não desanimou os operários. Em 1840, redigiram uma nova petição. E dessa vez, com mais de 3 milhões de assinaturas. E com propostas e reivindicações mais radicais do que a primeira. Além de todas aquelas reivindicações, exigiam redução na jornada de trabalho e aumento de salário. E aos poucos, as lutas operárias foram surgindo efeitos. No final do século XIX, no início do século XX, e a vida dos operários começaram a melhorar nas fábricas e minas inglesas. Além de surtir efeito em outros países, esses movimentos ajudando as reivindicações de outros operários. Foi gradual, foi lento, mas com grandes conquistas. Como, por exemplo, em 1833, a jornada das crianças entre 9 e 13 anos caiu para 8 horas. Em 1871, conseguiram a legalização dos sindicatos. Em 1908, instituiu o primeiro sistema de seguro social. E em 1919, redução de jornada de trabalho para 8 horas. E todo esse processo dos sindicatos e operários, toda essa luta vem até os dias de hoje. Atualmente, no Brasil, por exemplo, a luta pelo fim da escala 6 por 1. E assim os trabalhadores, em todo o período, em toda a vida, buscando pelos seus direitos. E tudo aquilo que o operário consegue é com muita luta e muito pouco reconhecimento. Vamos ver agora um pouco dos impactos sociais da Revolução Industrial. Há poucos anos, um diretor de marketing deu uma declaração dizendo da necessidade do estímulo para que o povo consuma mais, para que possa produzir mais e obter maiores lucros. E esse é o sistema do capitalismo. Insuflar, fazer com que nós
criemos e desejamos cada vez mais um celular novo, uma roupa nova, um tênis novo, uma televisão maior, enfim, para estimular esses desejos para o consumo. A partir da Revolução Industrial, o mundo se transformou. Parece que o mundo ficou menor, as horas mais rápidas. Não que geograficamente o mundo diminuiu, não. Mas uma outra conquista com o carvão, por exemplo, as locomotivas a vapor, com as ferrovias, as distâncias ficaram menores. O embarque de pessoas e mercadorias com uma agilidade nunca vista antes, aproximando pessoas. E essa locomotiva teve o seu início em Manchester, Liverpool, na primeira ferrovia em 1830. Para chegarmos aos dias de hoje, com aviões, metrô, e para encurtar mais ainda as distâncias, o navio a vapor. A invenção de um estadunidense, Robert Fulton. Em 1807, ele inventa então o navio a vapor. E em 1819, um navio chamado Savannah cruza o Oceano Atlântico dos Estados Unidos até a Inglaterra. E em 1860, a Inglaterra começou a desenvolver navegações que faziam viagens de um continente ao outro, ao Extremo Oriente às Américas. Era o mundo sendo reduzido, era o povo, eram as pessoas indo e vindo, mudando de cidades, mudando de países e até de continentes. Uma outra invenção fantástica foi o telégrafo. Muitos de vocês não conhecem o telégrafo, pois na atualidade nós temos aí tantos aplicativos de mensagens instantâneas, com textões que se pode mandar e enviar a qualquer momento, chamadas de vídeo, enfim. Mas o telégrafo encurtou e inovou as mensagens. O telégrafo também foi desenvolvido no século XVIII, em 1830. Foi desenvolvido a partir do código Morse. No capitalismo, serviu muito para agilizar a comunicação na administração, no comércio. O exército começou também a usar para comunicação, por submarinos, inclusive, e as pessoas para mandar mensagens umas para as outras. O telégrafo, ele era cobrado por palavra, por cada caractere, por vírgula, ponto. Então as mensagens eram reduzidas. Então, vamos aproveitar os dias atuais, usando o seu WhatsApp, todas as suas redes sociais e mandando textão aí para o seu amigo. E a Revolução Industrial começou todo o processo da globalização, unindo pessoas, diminuindo distâncias, agilizando todo o progresso. Ficamos por aqui. E lembrando sempre, aprender a aprender história não é decorar datas, e sim entender todo um processo. Se você gosta de aulas objetivas, o seu lugar é aqui. Eu vou deixar aqui uns quiz, podem responder aqui pelos comentários ou mande e-mail. E não percam a próxima aula, não falta.